Olá, meus alunos do sexto e sétimo ano do ensino fundamental, anos finais, e meus alunos do ensino médio, tanto regular quanto EJA, do turno da noite, na Escola Estadual Cecília Dolabella Portela Azeredo. Estou gravando esse vídeo em comemoração, em um vídeo de importância para esclarecer o porquê dessa comemoração do dia 19 de abril como a data, o Dia do Índio. Nós vamos poder ver aqui, nesses slides que eu vou passar, que o dia 19 de abril ele foi instituído em vários países da América. E por que não no mundo inteiro se comemora no mesmo dia? Vamos lá, vamos entender isso. No Brasil, em 19 de abril de 1943, o então presidente Getúlio Vargas ele instituiu a data 19 de abril como o Dia do Índio. E por que ele escolheu 19 de abril? Há 3 anos antes, em 1940, no dia 19 de abril de 1940, houve no México um primeiro congresso indigenista, ou seja, um congresso que tratou das questões indígenas nas 3 Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. E nesse congresso reuniu-se várias etnias indígenas das Américas. Influenciado por esse congresso de 1940, em 1943 Getúlio Vargas, talvez até pressionado politicamente ou mesmo por uma ideologia própria, ele resolveu que essa data seria o Dia do Índio e promoveria reflexões sobre a cultura indígena no nosso país. Então esse slide mostra a publicação no jornal da época sobre essa instituição pelo presidente da República. Então o título da reportagem, o Dia do Índio, o presidente da República tendo em vista a proposta feita pelos países americanos pelo primeiro Congresso Indigenista reunido no México em 1940, assinou um decreto-lei considerando o Dia do Índio a data de 19 de abril. Aí tem uma foto do então presidente Getúlio Vargas recebendo um índio que estava ali representando a sua tribo e as demais tribos brasileiras nessa data comemorativa dessa instituição dessa data como o Dia do Índio. Esse congresso que teve no México em 19 de abril de 1940, ele, como já havia dito, ele reuniu várias tribos, de várias etnias. E lá desse congresso ficou definido que nessa data que ocorreu o congresso, todo dia 19 de abril se comemoraria o Dia do Índio. Essa foto mostra uma das tribos indígenas, parece que é no aeroporto, você vê que tem um avião ali atrás, uma dessas tribos no México para esse congresso. Agora, como é que é o mundo? Como o mundo lida com essa questão do Dia do Índio? Só 55 anos depois, em 1995, é que a ONU, a Organização das Nações Unidas, instituiu o dia 9 de agosto, e não 19 de abril, como o Dia do Índio Internacional. Então, todos os demais países do mundo recebem o dia 9 de agosto como uma data para reflexões sobre a questão indígena. Professor, então a gente só trata, só reflete, a gente só pensa uma vez por ano? Não. Quando é instituído uma data anual para qualquer tipo de comemoração, é simplesmente uma data específica para aquela classe, para aquela tribo, para aquela questão que deve ser ponderada, deve ser questionada, deve ser estudada sempre, sempre que nós nos debatermos com o assunto. Tá? Mas a data é importante porque sem instituir uma data mundial, uma data anual, é perigoso a memória daquele tema, no nosso caso aqui, sobre as tribos indígenas das Américas, ficar perdido no esquecimento. E não pode nunca ficar perdido porque o Dia do Índio ele existe para comemorar a importância que essa raça, que esse povo teve no
desenvolvimento dos povos americanos. E também para lembrar da violência que elas sentiram, que elas sofreram pelos povos europeus no final do século XV e início do XVI, quando esses povos vieram às Américas para unicamente explorar sua riqueza e dominar militarmente e culturalmente os povos indígenas primitivos. Por que nós consideramos que os europeus vieram aqui única e exclusivamente para dominar os povos indígenas? Porque não houve em nenhum momento, nessa época, o respeito a uma cultura diferente. Não houve, nessa época, o entendimento de que a tribo indígena, apesar de não possuir as tecnologias que o povo europeu já dominava na época, ela tinha uma riqueza cultural. Ela tinha toda uma bagagem humana que poderia ser trocada com a cultura europeia. Então, quando nós estudamos diversidade cultural, é justamente para isso, para que nós não cometamos os mesmos erros do passado, de quando encontrarmos uma cultura diferente da nossa, reagir contra ela. Então, o que nós temos que, por mais que nós fiquemos surpresos com culturas tão diferentes do que a gente está acostumado, a surpresa não pode se transformar numa negação àquele povo, àquela cultura, mas sim de uma troca de experiência. É um momento muito bacana quando você encontra alguém de uma cultura diferente da sua e aquele momento de troca de informação, de troca de experiências. Isso é respeito à diversidade cultural. Ok? Então vamos ter, mais do que comemorar o Dia do Índio, vamos comemorar também e repensar a questão da diversidade cultural. Então, só para passar esse último slide, por que comemorar o Dia do Índio? Para valorizar as atividades da antropologia. O que é a antropologia? É a ciência que estuda a humanidade. E dentro da antropologia tem um braço que chama etnologia, que trabalha com o estudo das etnias indígenas. Tá? Também é importante para a gente preservar essa memória indígena, tá? Porque senão ela vai se perder. É um povo que foi exterminado nessa época, no século XV e XVI, e desrespeitado durante a boa parte da história brasileira. Infelizmente ainda é. Nós não temos ainda uma proteção dessa cultura indígena. Já se andou bastante, mas está muito longe ainda do que deveria ser. Tá? E também essa data foi instituída para que, a partir de então, todas as escolas, todas as universidades tenham um momento de estudar sobre o que aconteceu, sobre essa violência, sobre essa opressão, sobre esse domínio europeu sobre esses povos americanos indígenas. Ok? A aula é esta. Espero que eu tenha agradado, que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, me chama, tá? Me passa um e-mail, me liga me chama pelo mural lá no Classroom, ok? Meu e-mail é paulo.oliveira.fonseca@educacão.mg.gov.br. Espero vocês, me façam contato se tiver dúvida e espero vocês na próxima videoaula. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.